E para comentar todo esse cenário, nós vamos conversar agora com o economista-chefe do Banco Original, o Marco Caruso, que está aqui comigo hoje nos estúdios, para poder aí trazer toda a sua análise sobre o que está acontecendo nesse início de semana. Marco, seja bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Tudo bem, Priscila? Obrigado. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui. Fui pai de novo, né? Nossa, parabéns, viu? Começamos já com excelentes notícias, então. É isso aí, semana boa. Parabéns, e muita saúde e sucesso para sua família. E a gente entende, claro, porque você estava distante. Claro, tem que dar prioridade aí para a família sempre em primeiro lugar. Agora, olha só, eu queria começar te perguntando sobre essa questão, né, da dívida pública nos Estados Unidos. Na noite de ontem, Marco, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele conseguiu um acordo para a expansão do teto da dívida norte-americana. Qual que é o temor do mercado em relação a isso? Pois é, ali a regra fiscal dos Estados Unidos, para quem não conhece, uma das regras fiscais é essa, né? Você tem um certo teto de endividamento. Quando você chega perto desse teto, você precisa ver o que você vai fazer, combinar com o Congresso o que você vai fazer. Você vai subir esse teto? Vai cortar despesas? Qual vai ser a solução já que você chegou nesse teto? Qual que é a dificuldade? Se você chega num certo limite, o Tesouro começa a parar de gastar, porque você não pode mais se endividar. No limite, você pode chegar num calote da dívida americana, simplesmente porque a regra diz, olha, você não pode gastar mais a partir daqui. Então, esse acordo que foi firmado, né, no final de semana, ainda tem que ser votado, vai tramitar ali pelo Congresso americano, mas alivia, né, esse tipo de discussão. Então, em algum momento, em junho, não se sabe, cada um faz suas contas, os Estados Unidos poderia chegar no limite do seu caixa, então, né, assim, de quanto ele tinha de dinheiro para fazer frente aos seus gastos do dia a dia. Como você tinha o teto, falou, pô, em algum momento ele não vai poder mais pagar suas contas, né? Então, é importante que eles tenham chegado nesse acordo de subir o teto, assim eles, obviamente, não chegam nesse dia D do calote. Então, você, mais uma vez, postergou essa discussão para lá para frente, né? Os Estados Unidos já passou por essa situação N vezes, sempre aos 45 do segundo tempo, eles chegam numa solução e essa solução tem sido realmente aumentar o teto, reduzir algumas despesas. Então, esse temor de calote nas contas americanas foi postergado. Agora, voltando aqui para o Brasil, nessa semana o IBGE divulga, Marco, o PIB do primeiro trimestre, né? E a expectativa é de um número bastante positivo. Mas os analistas, eles vinham alertando aqui para a gente a perda de ímpeto nessa atividade brasileira. Aí eu te pergunto, afinal, a nossa economia, ela está aquecida ou ela está perdendo força? Pois é uma boa pergunta, que todos os economistas têm se feito. A gente tem forças contraditórias atuando na economia brasileira. De um lado, né, do lado positivo, acho que o grandíssimo destaque, obviamente, é a safra de grãos, que a gente está vendo, vai ser muito boa. Contabilmente no PIB vai aparecer toda agora no primeiro trimestre, a gente vai crescer, o PIB da agropecuária deve crescer mais de 10% aí contra o quarto trimestre. Então, vai ser um baita transborda para serviços de transporte, né? É muito o agro, escoar isso daí, então também no PIB de serviços do lado de transportes. A gente tem a massa de renda do brasileiro crescendo bem, né? Seja porque o desemprego está baixo, seja porque o governo tem transferido renda, e seja porque também os juros, a inflação está caindo. Então, a massa de renda real do brasileiro está forte. Em compensação, do outro lado, do lado negativo, a gente tem os juros e o crédito super restritivos. O crédito, por conta de problemas como Americanas, mas também porque o juros está muito alto, justamente para trazer essa inflação para baixo. Essas contradições dizem para a gente, olha, em algum momento tem que perder ímpeto. Mas não foi o caso no primeiro trimestre, acho que tem muito a ver, sim, com a safra, que acho que vai dar uma salvada. Então, do segundo trimestre para frente, o que a gente deveria se preparar, é para uma atividade mais fraca. Então, um resumo, né? É um primeiro tri forte, faz a gente revisar o PIB do ano para cima, só que a gente tem que dosar o otimismo, porque tem aí uma carga de juros muito forte, que vai continuar trazendo atividade para baixo. Agora, além de ajudar o PIB, né, dá para a gente dizer que essa boa safra de grãos, ela também está por trás dessa revisão da inflação para baixo, do que acabamos aqui de ver no Boletim Focus? Sim, a resposta é sim. Basicamente, assim, aquilo que os economistas falam, o Brasil está passando por um choque de oferta positivo, né? O que é um choque de oferta positivo? Olha, uma safra grande de grãos, ela te desenha um PIB mais forte, porque a gente é vendedor de grãos, mas também uma inflação mais baixa, porque o preço dos grãos e tudo que vem junto cede, porque você tem uma oferta abundante. E aí, do lado da inflação,
você então, o que a gente tem visto? Alimentos, né, o preço dos alimentos, esses componentes dos alimentos, se comportando muito bem. A gente está vendo os IGPs em deflação, muito por conta de commodities para baixo, também por conta da safra. Então, e inflação é um componente super importante da inflação brasileira. Então, você tem bastante grãos, tem uma abundância, preço de commodities em geral para baixo, desenha para a gente uma inflação mais bem controlada. Fora isso, né, o que tem nessa inflação baixa além dos grãos? Petróleo lá fora, né, a 70 e poucos dólares, ajuda muito, obviamente. A gente está vendo a Petrobras repassando isso para preços para baixo. O câmbio, de certa forma, está bem comportado, porque você poderia pensar, poxa, preço de commodities para baixo, talvez esse dólar deveria estar mais alto, né? Porque a gente é vendedor. Mas não, está ali perto dos 5, né? Chegou aí para os 4,90 algumas semanas atrás. Então tem câmbio bem controlado. E fora tudo isso, a gente está devolvendo alguns choques da pandemia, né? A gente parou de ter problema de oferta de produtos, né, por conta da pandemia. Então, mas assim, resposta curta para sua pergunta é sim. Essa safra de grãos está ajudando PIB para cima e inflação para baixo. Ótimo. Agora, me fala uma coisa, essa semana também saem os números, né, da economia chinesa, sempre muito importante aqui para o agronegócio, né, um dos nossos maiores compradores aqui das commodities. Como é que estão as perspectivas para a atividade por lá, Marco? Pois é, essa é outra dificuldade dos economistas, né? A gente começou o ano tendo uma surpresa super positiva com a China, porque eles fizeram finalmente aquela reabertura, né? Deixaram aquela ideia de Covid zero para trás. Foi antes do que se imaginava, né? O consenso falava, eles vão fazer isso ao longo do ano. Não, eles foram lá e já em janeiro reabriram a economia e seja o que Deus quiser. Então, isso fazia a atividade econômica, né, tá mais pujante, teoricamente. Só que a gente está vendo é que a confiança do chinês não está vindo junto, né? Você reabriu, mas o chinês está segurando. Principalmente ali no setor de indústria, né? O setor industrial não está andando e a indústria é super importante para o PIB chinês. Em compensação, quem que está usufruindo dessa reabertura pós-Covid? Setor de serviços e varejo. Só que serviços, varejo, consumo, por exemplo, do chinês, que também está bem, obrigado, tem um peso baixo no PIB lá, é diferente do Brasil, né? Que aqui o consumo tem um baita peso importante, serviços também. Então, no fundo, para a economia como um todo, não está repercutindo tanto assim. Então, a reabertura é boa para a economia, mas no PIB em si, a gente não está vendo isso super forte. A confiança também não está vindo muito forte. E, só para terminar, como o chinês está crescendo muito mais baseado em consumo, em serviços, porque ele voltou a sair de casa, né? Nesse pós-Covid, serviços muitas vezes transborda menos para o mundo, né? Então, antes a China crescia muito por indústria, por infraestrutura, então ela comprava minério, comprava outros bens do mundo. Agora que é algo mais ligado à economia doméstica, de reabertura pós-Covid, esse transbordamento para o mundo é menor. Então, assim, a China deve ter uma recuperação ao longo do ano, a visão já foi muito mais otimista, mas eu acho que os respingos positivos para o mundo hoje são muito menores do que no passado. Perfeito. Olha, Marco, obrigada aqui por separar um tempo para falar com a nossa audiência. E a gente se encontra aí novamente, se o bebezinho permitir, se der tudo certo, tá certo? Combinado. Boa semana pra gente e a gente se fala semana que vem. Tá joia, perfeito então.